do Espírito Santo, mas hoje vamos falar do Espírito Santo como nossa garantia, aleluia, nossa garantia ou penhor, assim está biblicamente expressa, o Espírito Santo, o nosso penhor. E o nosso texto de estudo nesta sexta-feira é Efésios capítulos 1, vamos ler os versículos 13 e 14. Efésios capítulos 1, versículos 13 e 14. Vou ler duas versões. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, está correto assim? Para a redenção da promessa de Deus, para o louvor da sua glória. Noutra versão, que é o Thompson, e também nele que vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor à sua glória. Aleluia. Amado, como já dissemos que estamos a falar do Espírito Santo como garantia, como penhor. E a Bíblia está claro, esta garantia não vem dos homens, mas vem do próprio Deus. Esta garantia, como lemos, vem no ouvir a palavra da verdade. A palavra da verdade, que é o evangelho da salvação, que não é outra pessoa, mas é Jesus Cristo. Amém? Porque a Bíblia está a dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? A verdade é Jesus Cristo. E a Bíblia diz, no princípio era verbo e verbo se fez carne. E esse verbo habitou entre os homens, que é Jesus Cristo. Então, nós conhecendo a verdade e acreditando nesta verdade, automaticamente recebemos o selo do Espírito Santo por causa da promessa de Deus. E este selo oferece-nos a garantia da herança que temos em Deus Pai. Amém? Então, falar do Espírito Santo, para além de ser o Paracleto, que é o Consolador, que é o advogado, que é o defensor, que é o ajudador, também o Espírito Santo é o selo que nos marca para Deus. Aleluia. Então, falando disto, o que é que nós podemos entender pelo selo? Antigamente, não sei os dos anos 80, mas nós que somos de 70, quando fôssemos aos correios para levar uma carta, nos obrigavam a pagar um selo. Você levava a carta metido no envelope, e esta carta, quando chegasse aos correios, apresentava a senhora lá, pegava o senhor e dizia, é necessário um selo. E você comprava um selo que ela colocava lá e carimbava. Aleluia! O selo simboliza o quê? Simboliza propriedade, como a Bíblia acabou de fazer referência no versículo 14. Propriedade. O que o selo simboliza? A autenticidade. O que o selo simboliza? Proteção. E o selo também simboliza a garantia. Aleluia.
Então, quem paga a renda de uma casa sabe que nunca pode entrar numa casa sem primeiro dar a garantia. Aleluia. Os que pagam renda vão concordar. E hoje em dia obrigam a garantia mínima de 6 meses. Você se diz, não, vou dar garantia de 1 mês. O proprietário da casa, não. É o mínimo que pode dar 6 meses. Por que o proprietário exige isso? É para você lhe dar uma garantia, uma segurança de que realmente você vai pagar renda nesta casa. Por outro, você está mostrando que tens a capacidade de pagar a renda enquanto estiver a viver na sua casa. Então, levando isso espiritualmente, o Espírito Santo sela-nos e faz a confirmação de que nós somos pertences de Deus. Ou seja, nós pertencemos a Deus. Nós somos herdeiros legítimos pela promessa que Deus faz a cada um de nós. Aleluia. Nós estamos a entender que estamos a partilhar a palavra para aqueles que um dia já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Porque você que ainda não aceitou Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo não habita em ti. Não faz morada em ti. Aleluia. Então precisa procurar este Cristo para que então recebas a visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo como penhor, como garantia. Ouve o que é que 2 Coríntios nos diz. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Aleluia. Amém. Amado, nós fomos selados no coração. Temos a garantia da vida no coração. Amém? Não andamos com os olhos, porque se andar com os olhos vamos tropeçar. O nosso coração tem que manter firme. Mesmo que os nossos olhos estão a ver fusco, mas você mantém firme. Aleluia! Como cantam, mesmo que eu não estiver a ver, tenho fé que os meus olhos vão abrir e eu vou ver. Aleluia! Então, isto é preciso ter o Espírito Santo como garantia na tua vida. O Espírito Santo deve te selar para você ser aquela pessoa louca nos olhos dos homens. Aleluia! Porque o penhor significa garantia ou entrada inicial. Entrada inicial significa o quê? Significa que você tem que ter alguma coisa para poder beneficiar de um serviço qualquer. Por exemplo, para alguém que vai a fazer o aluguer de um carro para andar com ele durante uns dias ou um dia, primeiro tem que dar uma entrada, que é garantia. Aleluia. E essa garantia não é barato, não. Você vai dar no valor de que se acontecer algum problema no carro, o dono do carro vai deduzir o dinheiro que você deu como entrada. Amém? Então, isto mostra que nós também, através do Espírito Santo, já temos uma entrada no porvir amanhã. Aleluia! Temos uma entrada para o que vamos beneficiar amanhã, que é a nossa salvação. Aleluia! Quem nos garante isso é o Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, temos uma antecipação da glória de Deus. A glória de Deus já se antecipa em nós. Porque a Bíblia diz-nos que o Espírito Santo é Deus. Amém? Então, se o Espírito Santo é Deus, quer dizer que Deus habita em nós. E se Deus habita em nós, nós já temos a glória de Deus em nós. Aleluia! Então, é importante entendermos isso. Por que o Espírito Santo é o nosso penhor? Porque o Espírito Santo é que nos testifica, é que nos testemunha que nós
somos filhos de Deus. Amém? Segundo Romanos 8:16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Há um casamento entre o Espírito humano e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, como tem capacidade de convencer, convence o meu Espírito de que, Sérgio, descansa no Senhor, porque você tem a garantia da vida eterna em Cristo Jesus. O Espírito Santo confirma isso. O Espírito Santo desperta isso ao meu coração. E o meu coração recebe. E o meu Espírito aceita. Aleluia! Então nós precisamos desse Espírito para selar-nos. Aleluia! A Bíblia está dizendo também que o Espírito Santo é o penhor. Porque é Ele que nos selou e nós não levamos mais a vida como nós queremos. Quem é de Cristo deve andar como o Espírito de Deus exige. Conforme Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aleluia! Então, se nós não tivermos o Espírito Santo em nós, amados, não somos filhos de Deus. É o que a Bíblia está a dizer. A pergunta vai vir, então, se não somos filhos de Deus, somos quem? Criatura de Deus. Aleluia! Nós todos, de uma forma geral, somos criatura. Mas os que são filhos de Deus têm duas vias que a Bíblia diz. Aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, estes são. E agora, a Bíblia está afirmando também que aquele que anda segundo o Espírito Santo, este é filho de Deus. Então, fora destas duas vias, não há outra. A presença do Espírito Santo e a sua ação contínua em nossas vidas conduzem-nos a um propósito final. Qual é esse propósito final? Aleluia! Sermos plenamente transformados à imagem de Cristo e partícipes da glória eterna. Amém? Então o Espírito Santo não nos guia para uma outra coisa, nos guia para sermos igual a Cristo. Aleluia! Andarmos como Cristo. O Espírito Santo nos leva para que um dia experimentemos a glória de Deus. Embora já sejamos salvos, a consumação dessa salvação virá na volta de Cristo e na redenção final dos nossos corpos. Aleluia! Assim diz o livro de Romanos 8:23. Então, embora nós termos a garantia, mas isto vai se consumar apenas quando Jesus Cristo voltar. Aleluia! E vir buscar a sua igreja. Ali transformará então as nossas vidas para a glória do Senhor. Então, até lá, quem vai nos ajudar a andar debaixo da vontade de Deus é o selo que nós temos. Aleluia! E esse selo vai fazer com que nós sejamos reconhecidos até ao mundo de fora. Aleluia! Quando um documento é selado, aquele documento ganha valor. Aleluia? Então, amado, você tem valor nos olhos de Deus, porque você tem um selo de Deus. E o mundo das trevas sabe que você é selado de Deus. Aleluia? Por isso, não fica com medo quando o mundo das trevas se levanta contra nós. Porque o que nós temos é o selo da promessa que nenhum outro homem deu senão o próprio Deus. Então, se Deus deu-nos essa garantia, se Deus nos selou, quem tem maior força do que o nosso Deus? Até lá, andemos, Senhor, no temor do Senhor. Aleluia? Até lá, andemos com a promessa de que
a nossa vida está nas mãos de Deus, porque o Espírito Santo é quem nos guia. Quando nós estamos a viver, temos que viver com segurança e esperança, porque nós não somos órfãos. Não somos órfãos. Muito menos órfãos espirituais. Porque o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. E sendo ela a garantia que Deus deu, então Deus, como não é homem para mentir, Deus cumprirá com a sua promessa. Amém? Então, Jesus, quando ia, disse: importa que eu vá. Importa que eu vá. Porque se eu não for, não virá o Consolador. Aleluia! Não virá aquele que vai vos carimbar. Selo em outra linguagem, carimbo. Então você tem o carimbo do Senhor. E quem nos carimbou é o Espírito Santo. Não devemos entristecer o Espírito Santo, porque entristecer o Espírito Santo é problema nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz: o Espírito Santo é quem nos convence. O Espírito Santo é quem nos guia, como lemos aqui. E nós, sem Ele, vamos andar fora. Aleluia? Então, quando nós entristecermos o Espírito Santo, saibamos que estamos a fugir do caminho do Senhor. Então, precisamos andar na vontade de Deus. E andar na vontade de Deus é viver sobre a condução do poder do Espírito Santo. Vivamos uma vida de santidade, uma vida de comunhão diária com o Espírito Santo. Procurarmos viver e sermos guiados pelo Espírito Santo. Confiarmos, sobretudo, na direção do Espírito Santo. É onde tem sido o nosso maior problema. Eu olho para mim e digo: o que eu quero é que tem que ser feito. E às vezes exijo a Deus fazer a minha vontade. Mas hoje viemos dizer que confiemos no Espírito Santo e deixemos que Ele nos dirija. Porque a Bíblia está a dizer que o plano de Deus é melhor do que o plano dos homens. Amém? Amados, para terminarmos, o Espírito Santo marca toda aquela pessoa que aceitou Cristo como Senhor e Salvador, como propriedade de Deus. Amém? Ali nós nos tornamos pertença de Deus. O Espírito Santo garante a autenticidade da nossa fé. Ou seja, o Espírito Santo nos ajuda de formas que a nossa fé não seja abalada, qualquer que seja a condição, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja problema. Amém? Porque nós estaremos totalmente na dependência do nosso Deus. O Espírito Santo também oferece-nos a proteção espiritual. Tá? O inimigo vai saber que você é de Cristo, mesmo não abrir a boca. O inimigo vai saber: esse é intocável porque tem selo de Deus. E o Espírito Santo confirma dia a dia a promessa da salvação que Cristo ofereceu-nos. Aleluia. Ele confirma dia a dia. Para isso, precisamos ser selados por este Espírito Santo. Deus é fiel e não mente. O Espírito Santo é a prova viva de que a nossa salvação é real e garantida. Quem tem o Espírito Santo tem a certeza da salvação. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Amém. Amém. Queremos orar